Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo podcast aqui do canal Coração em Pauta. Nós estamos muito felizes de te receber e eu sou o Marlon Fortes. E eu sou a Camila Fortes. Nós preparamos aqui um bate-papo especial. Nós vamos ter uma conversa aberta aí sobre um tema interessante, necessário e, claro, provocador sobre o coração. E se não fosse provocador, não seria Coração em Pauta aqui com vocês. Exatamente. E nós pensamos muito bem a respeito de um questionamento que nós sempre vemos por aí, que é que não tem aparecido pessoas interessantes no radar de vocês. E a verdade que a gente quer trazer para a meditação de hoje é: será que é você que não tem se tornado essa pessoa interessante para alguém? E sobre isso, nós temos uma novidade. Nós lançamos o nosso novo e-book Você é Interessante, trazendo dicas reais e bíblicas que vão ajudar você a despertar talvez esse seu lado mais interessante e atrair, é claro, a pessoa certa, para que você possa viver um relacionamento a dois com propósito, debaixo da vontade de Deus. Exatamente. O nosso objetivo com vocês é fazer com que, através deste material, você possa aí percorrer de maneira prática aquilo que Deus tem para você na sua essência, na sua identidade e, claro, como nós sempre falamos por aqui, o seu propósito. E nós vamos começar falando sobre um tema muito especial, que é essa parte da atração. Eu sei que tem muitas dúvidas, muita gente pergunta, né, como ser uma pessoa atraente, como ser alguém e atrair a pessoa certa. E nós precisamos dizer para você, a atração, ela vem de dentro. Ela fala muito mais sobre o seu interior, sobre a sua essência, o seu posicionamento, do que o seu exterior. Você precisa cuidar muito bem do que você tem transmitido na sua essência, mais às vezes do que o externo. Exatamente, nós temos uma sociedade muito preocupada com o que aparece no feed, né, do que com a essência, com a verdade de si mesmo. E o nosso objetivo é justamente trazer isso para vocês, que muitas vezes a pessoa ela carrega uma euforia, né, mas na verdade isso é só carência, né, ali que está vestida de algum protagonismo. Então a pessoa acha que é protagonista, mas na verdade as atitudes dela revelam uma carência que ela carrega de, claro, feridas que não foram tratadas. E o nosso objetivo com esse primeiro bloco, esse primeiro tema aqui, né, do tópico, eu posso dizer que seria o nosso primeiro tópico, né? Falando sobre atração com vocês, é que o objetivo é olhar para dentro, aquilo que eu faço quando ninguém tá me vendo. Exatamente, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. A palavra vai nos trazer essas instruções sobre esse posicionamento da mulher, mas que a gente aplica, é claro, aos homens também, e o valor disso. A Bíblia diz assim: não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unindo ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A palavra vai nos ensinar sobre o que tem valor diante do Senhor, um espírito manso e tranquilo. Então, quando nós falamos dessa parte da atração física, né, da atração, você atrair a pessoa certa, a gente precisa deixar claro que essa atração da pessoa certa vai depender de como você também tem se posicionado. Será se o seu espírito é manso? Será se o seu espírito é tranquilo? Será se você tem passado essa impressão, essa imagem para as pessoas? Ou você tem muitas vezes se vestido de tantos adornos, mas não cuidado do seu interior? Se vestido às vezes de tantos, detalhes, as vestimentas de fora trazendo uma comunicação que não condiz muitas vezes com a comunicação interna. E a gente encontra muitos jovens assim, né? Isso tem muito a ver com essa cultura do corpo, da aparência, que, convenhamos, não é uma coisa nova. Nós vemos quando nós estamos lendo a Bíblia, principalmente ali Paulo na evangelização dos gentios, dos gregos, né? Essa cultura de cultuar a forma, cultuar a aparência. E muitas vezes o mundo quer nos impor isso. E nós vemos constantemente uma aceleração para essas coisas. Cada vez mais as pessoas preocupadas com o que vão mostrar, com a quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, a melhor edição da foto, o melhor filtro. Mas a verdade, gente, que por mais que haja sim uma atração física ali, quando você olha para a pessoa,
tem uma atração. Sim. Isso é inegável. Você precisa, na verdade, se atrair fisicamente por alguém. Porém, aquilo não vai se sustentar em se tratando de relacionamento. O que vai permanecer, de fato, meu querido, minha querida que está agora acompanhando esse vídeo, o que vai sustentar é o propósito. Nós vamos já falar sobre isso. Mas não adianta você simplesmente ter ali a melhor tentativa de aparecer, de parecer uma pessoa boa, de parecer uma pessoa culta, de parecer uma pessoa inteligente, porque na verdade você vai estar agindo como tolo. E é muito fácil de desmascarar o tolo, é muito fácil perceber quando a pessoa está agindo só para impressionar. Exatamente. Porque ela vai começar o relacionamento e aí entra a vida real. Isso. E aí o outro vai te conhecer de verdade. Por isso que nós falamos sobre o que a palavra nos ensinou aqui, né? Seu espírito manso é o que vai permanecer durante o relacionamento. Às vezes você tem cultivado muito esse cuidado externo, mas muito pouco o cuidado interno. Como tem sido a sua essência, o que você verdadeiramente carrega, porque é aquilo que vai perdurar ao longo dos próximos anos de relacionamento. Porque é claro, né? A gente está falando aqui de relacionamento cristão, que tem um propósito do casamento, que tem um propósito aí da unidade para a formação de uma família. Então, se você tem procurado encontrar alguém, você precisa atrair, né? Ter um desejo de atrair alguém certo, você precisa cuidar do seu interior. Cuidar do que você tem transmitido, na verdade, cuidar de quem você é. Cuidar do que você carrega. E a gente precisa ter esse olhar aí para dentro, olhar realmente quem nós temos sido, para poder estar alinhado, estar com o propósito ajustado, estar com a vida reta, alinhada ali e conseguir atrair, então, alguém por quem nós somos, né? Por aquilo que nós carregamos em nossa essência. Exatamente. E nós não podemos, né, olhar para essa questão da aparência e se perder de fato no que mais importa dentro dos relacionamentos, que é o propósito que ambos carregam. E a gente fala de propósito o tempo todo. Quando a gente fala de propósito, a gente fala justamente dessa identidade curada, dessa pessoa que carrega a certeza de quem ela é. É muito mais sobre para onde eu estou indo, né? É muito mais de para onde eu estou indo do que quem eu quero apresentar que sou. E por isso nós podemos entrar no segundo tópico, que é justamente essa questão de que o propósito é reconhecido pelo outro. O outro consegue reconhecer o propósito. Enquanto você está aí procurando 1000 motivos para tentar entender por que as pessoas não estão olhando para você, a verdade é que você ainda não descobriu o que você quer fazer da sua vida e para onde você está indo. Então você não se tornou uma pessoa atraente para alguém que é espiritual. Exatamente. E quando nós falamos desse tema, nós podemos pensar, por exemplo, no exemplo ali de Eva, quando ela foi ser apresentada a Adão. Adão já tinha encontrado o propósito dele, Adão já tinha comunhão com Deus, Adão já tinha um trabalho. Deus deu primeiro a ele um destino antes de entregar uma esposa. E aí nós encontramos tantos jovens, né, às vezes buscando encontrar alguém, mas se esquecendo ali do que é primordial, saber para onde está indo. Se você, jovem, não sabe ainda qual é o seu propósito, quem você é em Deus, o que o Senhor tem preparado para a sua vida, você não vai conseguir encontrar alguém para caminhar com essa pessoa. Se é homem, como você vai dar destino para uma casa? E se é mulher, como você vai saber para onde você quer ir e a quem você vai se submeter dentro do casamento, dentro de um relacionamento? Então, essa pauta é primordial para que o casal possa caminhar juntos dentro do propósito ali que Deus tem para eles. É verdade, a gente sempre fala por aqui na nossa comunidade, Camila, que Deus une propósitos. E essa frase, ela nunca vai ficar ultrapassada, porque essa é a verdade das nossas vidas, de como nós nos conhecemos, de como o nosso relacionamento foi construído, a nossa família foi construída e sobrevive. Exato. Porque não é muito sobre você encontrar alguém, é sobre você encontrar alguém e essa pessoa ser a pessoa certa para você. Porque existe sim a pessoa certa para você, mas isso é construído. Existe uma fundamentação. A partir dessa fundamentação, você vai conseguir levantar as colunas desta casa, você vai conseguir colocar as paredes ali, colocar a pintura que você quer, né? O piso que você quer, mas tudo começou na base. E a base é propósito definido.
Se a pessoa sabe para onde ela quer ir, o que ela tá fazendo, ela não vai ficar se perguntando cadê meu pá, porque ela vai encontrar o pá dela exatamente no lugar que ela está indo, que ela está decidida de viver a vontade de Deus, de fazer aquilo que foi chamada para fazer. Foi assim com a gente. Nós nos encontramos no centro da vontade de Deus. Exatamente. Fazendo aquilo que Deus tinha para cada um de nós. No início do nosso relacionamento, o Marlon falou muito sobre isso. Foi uma coisa que me chamou a atenção nele, né? Que Deus tinha ministrado ao coração dele, que ele encontraria ali a companheira na caminhada. Ele estaria como numa corrida, né? Você sempre fala isso. Você estaria numa corrida, andando ali na direção que Deus tinha proposto a ele. E nessa jornada, ele encontraria ali do lado alguém que estaria correndo no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma direção que ele também estava indo. E isso é importante, porque quando você vai caminhando no centro da vontade de Deus, como ele acabou de dizer, você vai encontrar alguém que também está ali vivendo o centro da vontade de Deus. Você vai encontrar alguém que está ali também na jornada que você tem vivido com o Senhor e vai compartilhar essa jornada com você. Isso é relacionamento, é um compartilhar da caminhada, do propósito, do que Deus tem nos dado e nos chamado para viver. Maravilha. E agora, né, aproveitando que nós estamos aqui diante de uma médica, né, que é uma médica da medicina integrativa, da psiquiatria, eu quero começar esse bloco, né, que justamente vamos falar sobre a ciência, né, do comportamento, da comunicação com essa médica tão fenomenal que eu amo tanto aqui. Camila, me fale mais sobre isso, porque eu sei que existe uma ciência por trás Sim. de tudo, né? A gente fala de ciência, o estudo, né? Um estudo por trás do comportamento. A gente costuma falar dos temperamentos, é uma coisa que a gente buscou se especializar, isso foi importante para o nosso relacionamento e hoje a gente compartilha com as pessoas, mas eu sei que além do temperamento, que é muito mais essa forma como você reage às situações, tem a comunicação, né? Essa comunicação direta, que não depende da reação, mas depende daquilo que você está carregando e que você quer externar, e como você se comporta nos lugares, como as pessoas te interpretam. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Exatamente. Na verdade, amor, Marlon, vou chamar de amor, gente, é a intimidade já. Na verdade, o cérebro humano, ele tem a tendência a captar mais da energia, às vezes da comunicação não verbal, do que da verbal. Então, tudo que você expressa comunica, não só as suas palavras. A forma como você gesticula, o tom da sua voz, o que você veste, a expressão facial, tudo vai gerando essa comunicação, essa conexão com o outro. Daí você ser ou não alguém atraente, atrair ou não a atenção de alguém a partir dessa sua expressão. Não somente ali, como eu disse, a verbal, mas a não verbal também. E aí eu pergunto para você, o que você tem comunicado quando você encontra alguém? Como tem sido a sua comunicação? O que você fala, mas muito mais do que o que você fala, o que você não fala. Tem gerado que impressão nas pessoas? O que as pessoas captam a seu respeito quando elas te encontram? Porque é nesse momento desse encontro, né, quando você cruza com alguém, que ali você às vezes dá essa primeira impressão que a gente tanto fala, que é que fica, né? Exatamente, não tem como negar. A primeira impressão sempre é a que vai ficar se não houver profundidade. E quando a gente fala de relacionamento, geralmente quando a pessoa não quer, ela viu ali a situação, então ela não vai ter a oportunidade de conhecer de fato quem você é. Por isso que na área dos relacionamentos, a gente está falando aqui namoro, se você não causa uma primeira impressão, você não vai ter uma nova oportunidade. Uma boa primeira impressão, você não vai ter uma nova oportunidade. Então, assim, voltando atrás, você tem que, dos tópicos que a gente já mencionou, a gente falou de aparência, você tem que ser autêntico. Mas você precisa aprender sobre comportamento, né, para que você expresse essa sua essência de uma maneira que comunique bem com o outro, que você consiga colocar o outro ali num estado de compreensão de quem você é, quais são as suas intenções. Por quê? A gente está falando, olha só como tem um caminho aqui, Camila. Nós estamos falando de a forma como você se porta, a sua aparência. Sim. A gente falou de essência, que é o que você carrega no interior. A gente falou que o propósito se reconhece. E agora a gente está falando de uma comunicação.
Então, para que eu comunique esse propósito, que é autêntico, que faz parte de mim, eu preciso saber como. Eu preciso saber a ciência por trás disso. E aí é que você precisa entender como as mulheres funcionam no comportamento, na expressividade, e como os homens funcionam. E aí eu vou falar pelos homens, né? Os homens, eles precisam estar nesse lugar de ouvintes da mulher. Olha, você que é homem, se você chega no seu ambiente, se você chega aí no seu gueto, digamos assim, seu grupo de amigos, e você tá falando só sobre si, é muito difícil você ser um cara atraente. Porque as mulheres, as mulheres espirituais, as mulheres maduras, elas se impressionam com as conquistas até um determinado ponto. Mas o que mais vai impressionar a mulher é o quanto você é servil. É o quanto você tem a capacidade de transbordar aquilo que você carrega. Então a mulher vê o valor do homem no serviço, certo? E claro, aí nós temos o homem vendo muito o valor da mulher na essência, no comportamento, porque a mulher, ela tem o papel de equilibrar, trazer um equilíbrio emocional para o homem, não é verdade? Exatamente. Eu já vou puxar logo para a palavra também. Quero compartilhar com você o texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Tirando essa questão dos adornos e etc., não é essa a pauta, porque era muito típico da época, né, as mulheres serem discretas. Na verdade, é uma coisa típica de todos os tempos, né? E a palavra está nos ensinando sobre essa modéstia, sobre a decência e a modéstia. Então, e aí a gente tá vendo Paulo falar para a igreja de Corinto que tem justamente aquela questão de ter uma cultura grega. Sim. E elas passarem do ponto, porque exatamente. Cultuavam a forma. Né? Então ele tá dando uma equilibrada aqui no jogo. As pérolas e o ouro que ele fala era porque passava do ponto, né, e dava essa má impressão acerca das mulheres que eram consideradas decentes ali. Então tinha que ter esse cuidado a mais. Mas o conselho aqui é sobre sermos modestas e sobre sermos decentes na nossa postura. Isso é muito importante, mulheres. Deixa eu dizer pra você, você pode se arrumar, na verdade você deve, tá? A mulher tem que estar arrumada, pode usar sua maquiagem, seus adornos, tá tudo bem. Mas cuidado para você não perder a decência e a modéstia. Isso são valores incorruptíveis da palavra de Deus e que os homens ainda hoje observam. Mas muitas vezes você se perdeu tanto no exterior, tem comunicado tão mais pela sua forma externa, algo que não é a sua essência. Então, como a gente falou antes, volte à essência. Aquilo que você carrega precisa ser comunicado pelas suas palavras e também pelas suas não palavras, pelas suas expressões, pela sua postura, pelas suas vestimentas. São coisas que a palavra nos ensina e nunca saem de moda. Nunca estão fora da moda. Nunca é fora de moda você estar ali discreta, decente, né? E ter uma postura que passa segurança para o homem. O homem quer ver essa mulher muitas vezes ali na dela, não necessariamente tímida, mas sem ter ali, sem passar do ponto, como o Paulo estava falando aqui para as mulheres nessa época, né? Não passando do ponto da comunicação, dos gestos, respeitando também as outras pessoas, a roda de conversa, a comunicação no grupo. É muito importante isso. Porque o que acontece hoje? Hoje nós temos uma competição de egos muito grande. E a gente sempre gosta de falar aqui dentro da comunidade que os sexos não estão em guerra. Exatamente. Nós não temos aí uma disputa entre homens e mulheres, é o que a gente mais vê, né? As pessoas procurando ali os culpados para suas frustrações, os culpados para estarem solteiros. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não está numa decisão de esperar nesse momento da minha vida, você tem essa consciência. Eu não quero me relacionar, eu estou me preparando, mas eu não quero me relacionar. Se você está na pista, digamos assim, não, eu tô aqui, se aparecer eu quero. E ainda não apareceu, ainda não deu certo, é porque você é insuportável. Você é que é a pessoa que precisa melhorar.
E a gente fica procurando culpar e dizendo, não é porque os homens não têm atitudes, não é porque as mulheres estão demais, elas estão com as emoções à flor da pele, é uma competitividade, é o feminismo, é tanta coisa. Não, a culpa é sua. Exato. Porque uma pessoa, quando ela é interessante, Camila, não tem como ela ficar escondida. Exatamente. Não tem como. E uma pessoa que sabe do propósito e ela quer um relacionamento, ela vai encontrar uma pessoa com propósito. Isso. Então, assim, eu sei que eu carrego um propósito, eu sei qual é. É muito fácil entrar num ambiente e reconhecer quem vai carregar aquele propósito e eu dizer, essa é a mulher da minha vida, porque foi isso que eu fiz contigo. Isso. Eu entendi o meu propósito e quando você chegou na minha vida, eu sabia, porque você carregava aquilo que eu já entendia. Era uma linguagem que eu já entendia. Né? Na verdade, essa história de os opostos se atraem, gente, não é verdade. Na verdade, os semelhantes vão se atrair, porque você vai ter esse discernimento e essa percepção de quem está dividindo ali a caminhada, qual é o amigo, sabe, o irmão da igreja que entrou na roda, que vocês estão conversando, e juntos vocês já se identificam. Olha só, eu acho que nós estamos indo na mesma direção, Verdade. eu acho que nós estamos na mesma estação, que é tão importante também para não se viver em julgo desigual, mesmo tendo ali a mesma fé, e isso precisa ser percebido. A gente vai percebendo isso no meio das rodas, tirando essa competitividade que ele falou. Se você não tá ali para competir, se você não está ali para se exibir, mas está ali para conhecer as pessoas, criar conexões, seus amigos, enfim, conhecer pessoas novas, você vai conseguir perceber também quem são ali as pessoas que vão caminhar na mesma direção que você. Outra coisa, comunicação pela internet não é comunicação eficaz, né? A gente sempre tem os gaps desse tipo de comunicação. Você curte uma coisa, a pessoa interpreta de outra maneira, você começa a chamar a atenção de alguém que você nunca teve a coragem de se aproximar, então isso já mostra muita insegurança, principalmente para os homens. Eu acredito que os homens, eles precisam ter uma atitude presente, eles precisam ter uma conversa. Claro que tem a timidez, tem um constrangimento, mas, cara, se você não quer ter uma atitude com a mulher para chamar ela para sair ou para chamar para conhecer ela melhor pessoalmente, você não tem uma atitude para casar com essa mulher. Verdade. Não se espera uma atitude de um homem assim para um casamento, para sustentar uma casa, para firmar uma família. Um homem que não tem coragem de te olhar nos olhos. Isso. Então, mulher, um homem que não tem coragem de te olhar nos olhos, ele não tem coragem de colocar um anel de compromisso, de noivado aí nesse dedo, tá bom? Nesse comecinho aí, você já observa os sinais. Aí, por isso que a gente está falando da comunicação, a comunicação não verbal. Um homem que olha para baixo, que se esquiva, que muitas vezes está ali intimidado pela presença de outros homens, já é um homem que e não consegue ter essa postura e essa força muitas vezes para defender a sua casa, defender a sua família. Você não pode, homem, ser intimidado pela presença dos seus amigos. Você tem a sua força, você tem o seu valor, e expressar isso comunica segurança para as mulheres também. Elas vão se sentir mais seguras ali com E você. é uma coisa, assim, muito da natureza. Você vê, por exemplo, falando no sentido mesmo animal, se você vê na natureza, você vai ver ali que o macho que mais imprime o poder é o que conquista a fêmea. Exatamente. Porque na natureza tem essa competição. E dentro do nosso convívio, a gente vai ficar competindo? Não precisa. Você não precisa competir, porque quando você assume a sua postura de homem no seu ambiente, você vai chamar a atenção da mulher certa. E aí você está dizendo assim, mas eu até tenho uma postura correta, mas eu tenho atraído pessoas desequilibradas. Você está atraindo pessoas desequilibradas porque você só acha que tem uma postura correta. Porque quem tem uma postura alinhada não atrai gente desequilibrada. Isso não existe. Ok? Exato. E agora vamos falar justamente sobre isso. O que você faz nesse tempo de solteiro, né? Nós estamos solteiros, digamos assim. Eu tô solteiro aqui. Mas o que eu faço se eu estiver solteiro? E Camila, o que eu faço se eu estiver solteiro? Muita gente acha que o tempo de solteiro, Marlon, é um tempo de
de pausa, de estar estagnado, de estar só esperando de braços cruzados. Não é assim, né? O tempo de solteiro, eu preciso dizer para você, é o tempo de você construir. É um tempo de construção, de dedicação àquilo que Deus depositou em você. Assim a gente viu Jesus, que ficou ali, né, 30 anos esperando para iniciar o ministério dele. Ele não estava parado, ele continuava com a família, aprendendo com outras, indo ao templo, ele conhecia a palavra. Então ele construiu o que ele iria vivenciar de ministério depois. Assim com Ruth também, que quando foi encontrar Boaz, adivinha, ela estava indo colher, ela estava indo trabalhar, fazer alguma coisa, não estava parada dentro de casa. Então, o tempo de você estar solteiro não é um tempo de cruzar braços, pelo contrário, é o tempo de botar a mão na massa mesmo, na obra, para construir você, para conseguir construir o seu futuro e aí começar a desenvolver você pessoalmente para estar pronto, estar preparada também para um relacionamento, né? A gente costuma falar por aqui que o tempo de solteiro é o tempo que você se torna. E de fato, você viver nessa vida por inteiro, sendo inteiro, você também vai encontrar uma pessoa que carrega integridade. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver inúmeros exemplos de pessoas que receberam uma promessa, foi confiado a elas missões e que até chegarem lá passaram por um processo de trabalho, um processo de dedicação, de entrega, de renúncia. Você tem que aprender a renunciar enquanto você é solteiro, senão depois que casar vai ficar mais difícil. Abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu individualismo. Claro, não se preocupa, tem coisas que você só vai aprender quando estiver casado, quando estiver num relacionamento, porque aí você vai estar na prática, né? Aprendendo o que é abrir mão, aprendendo o que é renunciar. Mas existem coisas que são pessoais e que precisam ser tratadas. O orgulho, a vaidade, essas coisas não conseguem manter um relacionamento. Você tem que abrir mão dessas coisas para poder viver, de fato, um relacionamento agradável, sem competição, porque no amor não tem competição. E se você não se livra dessas coisas, você vai se arder em ciúmes. E no amor não existe isso. Existe compreensão, existe afeto, existe paciência. Nem todos os dias são, né, aqueles dias de algodão doce. Mas nos dias de chuva, os dias de tempestade, vocês vão entender que os dois têm um abrigo. E o abrigo é o Senhor. É o Senhor que vocês vão buscar, é o Senhor que vocês vão estar ali se dedicando já desde solteiros. O que a gente fazia quando a gente era solteiro? Muita coisa. Olha, demais. Muita coisa. Tava lembrando, assim, o meu tempo de solteira, a gente fazia vigília na casa de umas amigas, a gente tinha tempo de comunhão. Das amigas. Não amigos e amigas, que é o que a gente vê por aí. Péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Imagina uma pessoa tá interessada em você e sabe que você tá passando madrugada na casa com um monte de mulher, de homens e mulheres. Sim. Mas é um povo de Deus, é um povo crente e tudo mais. Meu amigo, mas aí a sua palavra quanto... Exatamente. Não tem como aí saber. Nós organizávamos retiro, acampamento, dava aula na escola bíblica dominical e que eu já fiz coisa. Esse meu tempo de solteiro foi bem gasto, viu? Bem vivido. Isso é muito bom, porque você já teve ali desenvolver suas experiências pessoais com Jesus, antes de tudo, com você mesmo. Então eu estudei bastante. Quando encontrei Marlon, eu já estava na faculdade de medicina, entrando no internato, né? No ano que a gente começou a namorar, eu ia entrar no internato. Então eu já tinha passado 4 anos de curso, já tinha viajado para congresso, apresentado trabalho, era presidente de liga acadêmica, então até no meio acadêmico de faculdade, eu estava ali me dedicando para ser uma boa profissional, gastando o meu tempo, vivendo a minha vida, trabalhando, me construindo, né, profissionalmente, espiritualmente, é claro, com a minha família, para que quando encontrasse ele, a gente já tivesse ali mais experiências e, claro, muitas vivências com o Senhor também, para compartilharmos depois a jornada. Sendo excelente em tudo, né? Exato. É muito importante isso. A gente tem até uma dinâmica de vida parecida, porque assim, olha só, a gente não imaginava que iria dar certo o relacionamento, ou que a gente iria se encontrar em algum momento. Eu realmente me surpreendi com esse movimento de Deus, esse fogo que acendeu, essa paixão que acendeu, porque, enfim, nós
tínhamos as nossas realidades muito diferentes. Sim. Muito diferentes. E quando a gente começa o nosso relacionamento, porque a gente não ficava conversando sobre relacionamento sem ter um relacionamento, que é o que muita gente faz, que é errado. Vai gerando expectativas. Você é solteiro. Você está construindo ainda o que você acha. E quando você chegar lá no relacionamento, você vai tratar as coisas de relacionamento. Tem gente que ainda não tá nem namorando e já tá compartilhando os sonhos. Quantos filhos a gente vai ter se a gente der certo? Quantos... Não tem compromisso nenhum. Às vezes nunca nem saíram pessoalmente juntos, porque o cara nem teve coragem de convidar a moça. Mas no WhatsApp, mulher, você já tá entregando o jogo, falando dos filhos que quer ter e o que quer viver. Chamando de amor, de paixão. Essa é a prova da carência. Essa Exatamente. É a prova do medo de perder, da insegurança emocional. Nós não tínhamos esse tipo de conversa, né? Se resgatasse aí as nossas conversas daquele ano, nossas conversas eram conversas de amigos. Exato. Né? Amigos conversando, falando das coisas de Deus e tudo. E aí, quando eu percebi que isso vai caminhar para uma intenção, eu já fui direto ao ponto. Isso. Eu já fui direto ao ponto. Eu disse, eu preciso falar com você, a gente precisa sair. Eu gostaria que você saísse comigo. Exatamente. Porque... Ele não perdeu tempo. Exatamente, porque cara de homem se respeita e de mulher também. Exato. Então a gente foi nesse modo, né, de conversar sobre relacionamento e pela primeira vez falamos sobre relacionamento e intenções um com o outro, cara a cara. Saímos e falamos, e essa foi uma das melhores decisões das nossas vidas, né? Exatamente. E aí depois a gente percebeu a nossa dinâmica de vida, muito parecida. Nós dois entramos na faculdade, nós dois éramos bolsistas, tínhamos que ralar muito para manter nossa bolsa na faculdade, né? Os melhores da turma, sempre. Olha só. E a gente era de realidade totalmente diferente. Por isso que eu digo que os semelhantes se atraem. Fique atento também. Exatamente. Os dois tinham um nível de dedicação à igreja muito grande, né? Exato. É tanto que a gente foi crescendo nessa dinâmica e nos tornamos assistentes dos pastores sêniores da nossa igreja por conta disso, né? Porque nós estávamos ali sempre caminhando nesse lugar de estar de prontidão. E aí meio que a gente só Continuou, essa é a palavra. Deu continuidade. Já vivenciava juntos. Então não chegou o ritmo agora casados. E a gente tem um ritmo muito frenético. O ritmo de trabalho, um ritmo de ministério. E a gente não se desentende. Né? Quando a gente vê que um tá passando mais do ponto, a gente puxa, né? Mas puxa de uma maneira equilibrada, porque senão aqui é um juízo que a gente não pode fazer. É tipo, tira o cisco do teu olho pra falar que tu tá fazendo coisa demais pra Deus que tu também tá fazendo. Então nós estamos nesse lugar. Mas isso começou lá atrás, no tempo de solteiro. Nós construímos a nossa família lá atrás. Nós construímos o nosso estilo de vida lá atrás. Exatamente. Olhando para o que a gente já vinha vivenciando juntos enquanto solteiro, usamos o nosso tempo de solteiros para essa construção. Gente, tempo de estar solteiro não é tempo de estar sozinho, de braços cruzados. É tempo de estar sendo construído em Deus, construindo essa família que você quer viver, construindo a vida que você quer ter desde lá atrás, né? Tem gente que deixa para pensar no futuro, trabalhar. Vou trabalhar quando eu arrumar uma namorada. Que é isso, homem? Não, quando você arrumar uma namorada, você vai trabalhar dobrado. Para pensar no casamento e construir a família, exatamente. Então isso já começa lá atrás, e esse é o objetivo do tempo de solteiro, tá? É uma coisa que eu vi, que assim, o namoro, se ele não tiver a intenção do casamento, ele já tem a intenção de dar errado. Exatamente. Então, só tem 2 objetivos no namoro, ou você pensa em casar ou pensa já em terminar. Não tem um meio termo nisso. Exatamente. Então, qual é o momento certo para eu começar a pensar em namoro, a dar esse passo, a realmente me posicionar? Quando você estiver pronto para abrir mão do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu individualismo e estiver disposto a se sacrificar pelo outro, aí sim. Porque tem gente que acha que relacionamento, que namoro é só o bem bom. É só ali a intimidade, né, o carinho. Sabe o que é isso aí? É a tua carência gritando. É a tua carência dizendo que relacionamento é só isso. E isso vai ser suprido e a sua vida vai ser maravilhosa. Mas primeiro cura os teus traumas. Cura as tuas dores. Deixa de ser egoísta. Deixa de viver para você mesmo. E aí você vai estar preparado para se sacrificar.
Porque relacionamento é sacrifício. É você, sabe, mesmo nos seus piores dias, olhar para o outro e desejar o melhor do outro. E dizer, eu preciso me recompor. Eu preciso me recuperar aqui. Porque ela tá precisando de mim, ele tá precisando de mim. Nós vamos fazer alguma coisa e vamos nos levantar juntos. Relacionamento é cumplicidade. Muito mais do que afeto, muito mais do que o carinho, muito mais do que, né, esses momentos de intimidade que você está ansioso para ter. E é bom, é muito bom. Relacionamento é sacrifício. E casamento é morte. Quando você estiver disposto a morrer, você está pronto para começar o namoro. Será se você está disposto a morrer? Será se você está disposto a abrir mão da sua vida, do seu tempo de solteiro, dessa vida muitas vezes sem compromisso, sem responsabilidade, para aprender a ter esse compromisso, a responsabilidade necessária para construir uma família? Isso você precisa se perguntar. São perguntas às vezes difíceis, né? A gente vai aconselhar solteiros e a gente pergunta, mas você tá pronto? A pessoa começa a dar para trás. Não, pastora, pensando bem... Tô lembrando aqui dos casos. Pensando bem, eu acho que não é a hora, não é o momento. Tem tanta coisa, né, para resolver e tal. Eu digo, pois é, minha irmã, meu irmão, você precisa ter essa clareza aí, se você já está pronto para dar esse passo, porque você não vai entrar num relacionamento para brincar com o outro, gente. Não é esse o objetivo. Muitos, infelizmente, muitos relatos assim chegam pra gente. Inclusive, continuem mandando, porque a gente vai ter quadros aqui no YouTube só pra trazer casos reais. Claro, né? Com nomes fictícios. Sim. Mas a gente vai trazer casos reais, porque é bom que a gente já expõe aí Exato. Coisas que estão desalinhadas. Exatamente. E tudo. E já traz o conselho também, a clareza, pra quem às vezes ali tá lidando com esse tipo de situação também, saber se posicionar e se sair disso. Mas pensem a respeito disso. Você precisa ter esse entendimento aí, se está preparado, se está pronto realmente para dar o próximo passo. E se não, tudo bem. Aproveite o tempo para construir aí o seu futuro, construir você para ser uma boa esposa e um bom marido também no seu relacionamento aí que vai chegar em breve, em nome de Jesus. Isso mesmo. E, gente, hoje nós acabamos que tivemos aí umas pinceladas, né, a respeito de alguns dos temas, né, dos muitos temas que a gente tem dentro do nosso e-book Você é Interessante. E esse e-book, ele traz muito mais conteúdo. A gente fala sobre temperamento, a gente fala sobre finanças dentro dele, né? A gente tem os 12 capítulos, mais sessão extra, que vão, sabe, te trazer uma maneira prática de se perceber e perceber o outro. Porque o que a gente buscou concentrar nesse material para vocês? A gente buscou concentrar um discernimento geral do que a gente vê com a experiência, com os casos, com esse tempo, com o nosso próprio testemunho mais claro, fundamentado na palavra. Tem um pouco de ciência, de neurociência, porque não tem como, eu tô aqui do lado de uma doutora, então a gente traz essa abordagem. E o nosso objetivo é que você entenda que muito mais do que a aparência, olhar para dentro, reconhecer o propósito, ter boa comunicação, um bom comportamento, se preparar, né, nessa construção enquanto você está solteiro, tantas coisas que nós podemos tratar. Nós trouxemos tudo isso junto em um material só para poder compartilhar com vocês. Eu acho que essa é uma coisa que precisava nascer, né? Sim. Esse e-book, ele também já é um extrato do nosso livro que a gente vai lançar esse ano, mas eu quero dizer para vocês que estar nesse lugar e sendo bem vulnerável para vocês não é fácil, porque é tudo muito novo pra gente. Sim. Né? Eu nunca participei de um podcast, não. É a primeira vez na minha vida é com vocês, então me perdoem aí pela falta de habilidade com isso, mas ao mesmo tempo é um desafio pela nossa dinâmica de vida. Nós estamos nesse lugar de muito trabalho, de ministério, de aconselhamento, de tantas coisas, mas o que a gente gosta mesmo é de cuidar do coração. Porque um dia o nosso coração foi bem cuidado. Isso. Um dia a gente foi bem instruído. Graças a Deus que nós tínhamos pessoas que nos orientaram, que foram usadas por Deus para que a gente pudesse construir a nossa casa, a nossa família, a nossa base. E agora nós queremos ajudar vocês. Exatamente. Nós queremos transbordar na vida de vocês aquilo que recebemos. Exatamente. Nós estamos muito felizes com o lançamento desse e-book, já ali animados, porque é um filho, né? A gente colocou aí para vocês
muito do que nós carregamos, do que nós vivenciamos no nosso tempo de solteirice. E o e-book Você é Interessante tá cheio de conteúdo bíblico profundo que vai ajudar você nessa estação aí de construção, como nós falamos aqui no finalzinho. E o melhor de tudo, está aí, ó, um preço de banana, gente. Literalmente, acho que dá um cacho de banana. Não. O cacho de banana tá muito mais caro que isso. Olha, o preço do e-book é R$17,50. E é claro que você vai correr para fazer a sua compra. A gente vai deixar o link aqui no nosso chat. E leia, né? Por Porque, favor. Na verdade, o maior objetivo é que você leia e aí é meio caminho andado. Eu quero que você leia. Isso. Eu quero que você aproveite esse Dia dos Namorados. Nós estamos aqui no Dia dos Namorados. Exatamente. Com vocês nesse date, certo? E R$17,50 não é um suco de morango num restaurante bom. E eu acho que a sua vida emocional vale o investimento de um suco de morango, né? Por favor. Vale muito mais. Então, assim, se dedique na leitura, sabe? Nós queremos que vocês leiam, releiam, compartilhem. Não o conteúdo, mas envie o link, convida um amigo a ler também para aprender. Eu sei que vai trazer aí muitas transformações nesse seu tempo aí de construção, no tempo de espera que você está vivenciando em Deus. Vai ser muito bom ver o feedback de vocês também, tá? Deixem os feedbacks depois pra gente. Outra coisa é o nosso canal aqui. Nós estamos começando, por isso é muito importante que você se inscreva. Essas frases que você sempre ouve, né? Ativa o sino para as notificações, porque a gente vai trazer conteúdo toda semana. A gente vai trazer quadros como esse, falando, interagindo sobre assuntos assim, mais sérios, mais comprometidos com a prática, com a vivência. Mas nós também vamos ter quadros exclusivos, quadros divertidos, quadros realmente que a gente vai aqui trazer um pouco da nossa intimidade para vocês, né? E também trazer os relatos de vocês, as dores de vocês, para que a gente possa trabalhar junto de uma maneira bem prática. Tipo caso concreto. Vocês vão trazer os casos concretos pra gente e a gente vai dizer o que foi que você fez certo, o que foi que saiu errado. Mas tem que ser sincero, conte a verdade, a história toda, porque a gente tá aqui para também, né, rasgar aí essa verdade, trazendo clareza, ajudando você também a não errar mais. E quem tá, às vezes, passando por algo semelhante também vai aprender com você. E não se preocupe, sem exposição, tá? Sem exposição, mas uma dica. Comece assim, ó, lá no seu relato. Olha, uma prima minha viveu essa experiência. A gente receber, a gente já sabe. Sei, a sua prima. Mas nós estamos muito felizes, então compartilhe esse vídeo, esse aprendizado, começa a compartilhar nos seus grupos. Eu sei que tem um grupo aí com 4 pessoas no seu WhatsApp, tem outro grupo com 10, tem outro grupo com 20. Então compartilha com todo mundo, compartilha no seu Instagram, nas suas redes sociais e também dizer que nós estamos nas redes sociais, nas principais redes, estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok agora, estamos em todos os lugares para alcançar você e na nossa comunidade do WhatsApp com conteúdo mais exclusivo ainda. Exatamente. Você é nosso convidado a fazer parte dessa comunidade também do WhatsApp, onde a gente vai compartilhar coisas mais íntimas. Ali a gente tem pergunta, tem troca. Você vai conseguir conhecer outras pessoas que estão juntos ali com você no objetivo de se formar como alguém interessante, né? Como nós estamos falando, mas construir um relacionamento a dois carregando o propósito de Deus. Então, você vai conhecer muita gente legal também por lá, tá? Então, entra na nossa comunidade. Tem gente do Brasil inteiro já na comunidade. Número do Brasil inteiro. Você tá vendo aí algumas delas comentando aqui no chat. E você também pode ver agora também o link disponível. A gente também vai deixar na descrição desse vídeo todos os links de todas as nossas redes sociais, da comunidade no WhatsApp, do nosso e-book. E nós queremos agradecer a você. Nós queremos dizer que esse é apenas o começo de uma jornada juntos aqui. E nós queremos... Se não formos chamados para o seu casamento, nós queremos participar pelo menos da live no Instagram, porque nós amamos casamento e nós queremos te ver casado com a sua família. O seu tempo é o tempo perfeito de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe, sabe, a sua vida, que você possa de fato fluir na sua identidade e no seu propósito. Isso mesmo, gente. Foi um prazer. Obrigada pela sua presença aqui conosco e nos encontramos aí nos próximos podcasts, encontros, lives. A gente quer ter você conosco. Até mais!